Graça e paz, querido irmão, querida irmã, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós estamos em 120 dias de consagração e essa é a nossa live número 7, com a 7ª direção bíblica de oração para cada um de nós no decorrer destes 120 dias. Nós estamos entrando na 7ª semana e já oramos, né? Vamos tentar lembrar de todos os propósitos de oração todas as direções de oração que nós tivemos. Nós começamos orando por arrependimento, depois por sensibilidade à voz do Espírito Santo, depois oramos por avivamento, em seguida avivamento dos dons, em seguida avivamento dos ministérios, depois na semana passada nós oramos por direção para o serviço, e nesta semana, aliás, na semana passada, por disposição ao serviço, e nessa semana nós estamos orando por direção ao serviço. Essa é a nossa direção de oração para essa semana, direção ao serviço. E ontem, na igreja, eu compartilhei algo que eu gostaria de trazer mais uma vez à tona, para que eu pudesse subsidiar, então, para que eu possa subsidiar, então, a direção bíblica que eu vou trazer para você. Perdão. Ontem eu mencionei, querido, querida, que quando nós oramos por direção ao serviço, né, Deus vai nos direcionar a pessoas. A igreja, ela não é naturalmente ou primariamente estrutural. O ministério cristão não é primeiramente estrutural. E muitas vezes nós acabamos associando o nosso ministério cristão, a nossa vida cristã, à estrutura que nós temos. Por exemplo, nós somos naturalmente denominacionalistas, ou seja, nós naturalmente pensamos que a nossa fé ela é vinculada única e exclusivamente, quem sabe em algum determinado momento, à nossa denominação, né? Nós somos metodistas e isso é uma bênção, é uma alegria sermos metodistas, mas não podemos classificar a igreja metodista como a igreja cristã. A igreja metodista é igreja cristã, mas a igreja cristã não é igreja metodista. A gente precisa entender isso. Podemos resumir cristianismo à realidade da igreja metodista. Ah, pastor, você está falando contra a igreja? De maneira nenhuma. Essa é a igreja na qual eu me converti, essa é a igreja na qual eu cumpro o meu ministério, essa é a igreja na qual, desde a minha primeira infância cristã, né, eu não nasci para Cristo na infância, mas eu nasci na adolescência, mas eu estou chamando de infância cristã o momento no qual eu me converti a Cristo Jesus. Então, desde a minha primeira infância cristã, essa é a igreja na qual eu sirvo e a amo, né? Mas eu preciso entender que, conforme a confissão dos próprios documentos da igreja metodista, a igreja metodista é parte, é um ramo do corpo de Cristo nesta terra. Né? E por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos pensar reino de Deus a partir de uma perspectiva bairrista. Né? Nós temos uma naturalidade em pensar reino de Deus a partir de uma perspectiva bairrista. E isso nós precisamos ter um determinado cuidado. Claro também que nós não vamos abrir e entender como cristão tudo aquilo que se chama de cristão hoje. Né? O termo cristão, ele é usado pela primeira vez, isso em Atos capítulo 11, versículo 26, registra, o termo cristão é usado pela primeira vez apontando para os discípulos de Cristo. Quem são os discípulos? O termo discípulo significa o imitador, aquele que busca fazer igual, um aprendiz, né? Aquele que busca ser uma cópia de um mestre. Então, o discípulo de Cristo, ele é uma cópia de Jesus, alguém que busca ser igual a Jesus nesta terra. A igreja cristã, o termo cristão afirma ou aponta para o discípulo. O termo cristão pressupõe, então, os imitadores de Cristo. A igreja legitimamente cristã é a igreja legitimamente imitadora. Isso nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração. Né?
Não podemos sair classificando por aí como cristão qualquer movimento que, de repente, se autodenomina desta maneira. Assim como também não podemos entender que os únicos cristãos sobre esta terra somos nós, né? Não podemos ter esse entendimento. Agora, a partir do momento que nós entendemos a nossa fé cristã como uma fé de imitação de Cristo Jesus, então nós precisamos discernir a essência de Cristo para que possamos adotar essa essência na nossa vida e na nossa trajetória. A isso, então, nós podemos classificar como verdadeiro discipulado cristão. Nós sermos legitimamente discípulos de Cristo, verdadeiramente discípulos de Cristo, a partir do momento que somos imitadores de Jesus. E se nós olharmos o ministério de Jesus, para que possamos então ter o parâmetro de imitação, nós vamos perceber que o ministério de Jesus, o tempo todo, apontou para pessoas. Jesus não apontou, não privilegiou os seus próprios interesses. Ele não colocou por prioridade os seus interesses pessoais. Em primeiro lugar, ele colocou como prioridade os interesses do Pai, os interesses de Deus. E Jesus entendeu que os interesses de Deus, em referência a ele, o próprio Cristo, apontavam para outras pessoas. Ao ponto de Jesus ter entregue a sua vida na cruz do Calvário, sendo ali a expressão máxima e mais radical de amor de um pelos outros. Jesus se entrega na cruz do Calvário por causa deste discernimento de que a sua vida era pela vida de muitos. Guarda essa frase. A sua vida era pela vida de muitos. Assim deve ser com o discípulo e com a discípula de Cristo. A sua vida, discípulo, discípula de Jesus, deve ser pela vida de muitos. E muitos quem? Aqueles que se perdem, aqueles que estão distantes, mas também aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Em primeiro lugar, pensando em corpo de Cristo, a palavra fala que a uns o Senhor levantou para apóstolos, a outros para profetas, a outros para evangelistas, a outros para pastores e a outros para mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Está lá em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. O Senhor nos levanta para o aperfeiçoamento uns dos outros. E isso é ser igreja. Entendermos o nosso ministério, entendermos o nosso chamado, entendermos o nosso dom, e nós já oramos por isso nas semanas anteriores, para que o nosso dom, o nosso ministério, o nosso chamado possa servir para o aperfeiçoamento de outros, possa servir para o aperfeiçoamento da própria igreja, do nosso irmão, da nossa irmã, daqueles que exercem ministério junto conosco e daqueles que exercem outros ministérios dentro da casa do Senhor. E até mesmo daqueles que ainda não descobriram os seus ministérios, para que o nosso ministério possa servir de alguma forma, a auxiliá-los a servir de uma forma mais aperfeiçoada, de uma forma melhor. Então, em primeira instância, pensemos que o Senhor derrama sobre a nossa vida, ele derrama para que a gente transborde dentro da casa do Senhor, na igreja de Cristo Jesus. Mas, em um segundo lugar, a palavra continua em Efésios 4:12, falando que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério serve também para o crescimento do corpo de Cristo. Esse é o finalzinho do versículo 12 de Efésios capítulo 4. Então, o crescimento do corpo de Cristo pressupõe a igreja crescendo. Então, a dimensão de serviço na qual eu e você, ou para a qual eu e você precisamos nos dedicar, aponta para estas duas direções. Em primeiro lugar, e primeiro em uma ordem hierárquica mesmo, ou seja, precisa vir antes. Em primeiro lugar, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Em primeiro lugar, o serviço interno, o serviço dentro da igreja. Mas por que, em primeiro lugar, o serviço dentro da igreja, pastor? Porque a igreja é o ambiente que te credencia. A igreja local é o lugar que reconhece o teu ministério, que avalia o teu ministério, que avaliza o teu ministério e que te envia. Então começa na igreja local. Não tem como não começar na igreja local. Agora, em segundo lugar, e mais uma vez falando, hierarquicamente falando, em segundo lugar, crescimento do corpo de Cristo, ou seja, a nossa obra lá do lado de fora. Eu começo dentro, eu começo
tendo meu ministério avaliado e avalizado, avaliado em um termo de avaliação mesmo, e avalizado no sentido de ter o aval, de ter o reconhecimento, né? Então, o meu ministério sendo avaliado e avalizado dentro da igreja, e a partir do momento do envio, aí sim, o meu ministério funcionando do lado de fora para o crescimento do corpo de Cristo. Pastor, quando o meu envio vai acontecer? Quando, em primeiro lugar, o seu ministério for avaliado e avalizado dentro da casa do Senhor. E uma vez avaliado, uma vez avalizado dentro da casa do Senhor, ou seja, uma vez você sendo testado dentro da casa do Senhor, e uma vez o seu ministério sendo reconhecido, não por você, não por mim, mas por sobre quem você exerce ministério, se intercessor, sobre quem você intercede, se um líder de célula, sobre quem você lidera, se um ministro, sei lá, da área de trabalho com crianças, sobre o resultado que vem a partir da vida das crianças e por aí afora. Uma vez avaliado, testado e aprovado dentro da igreja, o nosso ministério acontece do lado de fora. Essa não é uma ordem estabelecida na igreja metodista, mas é a própria ordem estabelecida na palavra do Senhor, como eu disse, usando Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12. No entanto, eu gostaria de pensar a partir do comportamento do próprio Senhor Jesus e da essência do próprio Senhor Jesus acerca da realidade ministerial em favor de outras pessoas, seja dentro da casa do Senhor ou seja além da casa do Senhor. E para isso, eu até citei esse texto ontem, né, na hora que nós estávamos dando início a este momento, né, a esta semana de oração, pedindo direção para o nosso ministério individual. Eu citei parte desse texto, mas eu gostaria de ler hoje um bloco inteiro dentro da oração sacerdotal de Jesus, ali de João capítulo 17. Então, se você tem sua Bíblia por perto aí, João capítulo 17, a partir do versículo 9, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Jesus orando, ele diz: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, porquanto eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles que eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Olha, se a gente fosse refletir sobre esse trecho todo, eu gastaria bastante tempo refletindo sobre todas as direções nas quais Jesus ora apontando para os discípulos. Você é capaz de observar isso nesse pequeno bloco que nós lemos, desde o versículo 9 até o versículo 19. Você é capaz de observar tudo aquilo que Jesus pede em favor dos discípulos, em favor do outro. Mas eu gostaria de me concentrar especificamente nos dois últimos versículos que nós acabamos de ler. Primeiro, lá no versículo de número 18, quando Jesus fala acerca de proporção e expectativas. Se você já leu o meu livro Presentes de Deus, né, o Guia Prático para os Dons do Espírito Santo, a abertura deste meu livro vai falar exatamente acerca disso, acerca de proporção e expectativas do envio do Pai em referência a cada um de nós, baseado exatamente neste versículo. Quando Jesus fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, Jesus está falando o quê? Na mesma proporção com a qual ele foi enviado, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, com as mesmas ferramentas com as quais ele foi enviado. Nós, seu povo, sua igreja, somos enviados. E, em segundo lugar, expectativas. Com as mesmas expectativas que o Pai enviou Jesus, nós somos enviados.
Quando o Pai envia Jesus, vamos falar de proporção. Quando o Pai envia Jesus, o Pai derrama sobre Jesus o Espírito Santo, né? Isso acontece ali no batismo de Jesus. Quando Jesus se levanta das águas, a palavra fala que o Espírito vem como uma pomba sobre Jesus. A voz do Pai confirma o ministério de Jesus, falando: esse é o meu filho, deem ouvidos a ele, eu tenho prazer nele, né? Então há um ato de revestimento sobre a vida de Jesus no momento que Jesus inicia o seu ministério. O mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus e em Jesus é o Espírito que está sobre a nossa vida e na nossa vida hoje. Nós recebemos este Espírito para vivermos um ministério proporcionalmente igual ao ministério de Cristo. Aqui, quando eu falo proporcionalmente, eu estou falando debaixo do mesmo poder, debaixo da mesma autoridade, porque não é a nossa autoridade, é a autoridade dele, é em nome dele que nós fazemos o que fazemos, e no nome dele, expulsarmos demônios, curarmos enfermos, os sinais vão nos seguir, é aquilo que a palavra afirma para cada um de nós, pregar o evangelho do reino, fazermos discípulos e conduzir pessoas a uma vida de santidade até o céu. Conduzirmos pessoas até a eternidade ao lado do Senhor. Quando eu falo de proporção, é disso que eu estou falando. Mas o Pai não envia sobre nós, ou não espera de nós, apenas que nós exerçamos um ministério com a mesma proporção. O Pai tem as mesmas expectativas. E o que o Pai esperava de Jesus? Que Jesus morresse na cruz? Calma lá. O Pai esperava de Jesus que Jesus cumprisse cabalmente o seu ministério. E o cumprimento cabal do ministério de Jesus era a cruz do Calvário. O cumprimento cabal do seu ministério, ou seja, a sua cruz, meu irmão, a minha cruz, meu irmão, não é necessariamente a cruz como a cruz do Calvário. Mas a minha cruz, a sua cruz, é o cumprimento do ministério que eu e você recebemos. Eu recebi um ministério pastoral. E se eu não cumprir o meu ministério pastoral, se eu não cumprir o meu ministério de pastoreio, de ensino, de orientação, de exortação, de aconselhamento, de aperfeiçoamento dos santos, de cuidado com a noiva de Cristo, aquilo que diz respeito ao ministério pastoral, se eu não cumprir este ministério, então eu não estou carregando a minha cruz. Então eu não estou atendendo à expectativa do Pai a meu respeito. Dá para entender? Essa é a minha cruz. Qual é a tua cruz? Se você é um intercessor, se você não estiver intercedendo, pagando preço de oração, jejuando, buscando discernimento espiritual acerca de circunstâncias diversas, se você não estiver crescendo na palavra, enfim, você não está cumprindo o seu ministério, você não está carregando a sua cruz. Se você é um ministro da área de louvor, se a sua vida não for uma manifestação de louvor antes daquilo que você faz do altar, você não está cumprindo o seu ministério, você não está carregando a sua cruz. Se você é um evangelista, e aqui eu não falo dos evangelistas em matéria de chamado genérico da igreja, eu estou falando do ministério de evangelista. Se você é um evangelista e não carrega pessoas até Cristo, não leva pessoas até Cristo, não tem uma intencionalidade de transmitir o evangelho a pessoas, então você não está carregando a sua cruz e por aí afora, pensando em dons, pensando em ministérios, a nossa cruz, o carregar a nossa cruz, pressupõe cumprirmos cabalmente o ministério que é confiado a cada um de nós. Essa é a cruz individual de cada um de nós. Então, Deus tinha uma expectativa acerca de Jesus, que Jesus cumprisse cabalmente o seu ministério. E note, todos os ministérios, todos eles, individualmente, ou indistintamente, seja o ministério pastoral, seja o ministério do intercessor, seja o ministério do ministro de louvor, seja o ministério de quem trabalha com criança, seja o ministério de um diácono, enfim, todos os ministérios apontam para outras pessoas. Por isso, o versículo de número 19 do texto complementa a visão do versículo 18. Deus nos envia com a mesma proporção, verso 18 de João 17. Deus nos envia com a mesma proporção, com as mesmas expectativas com as quais Jesus foi enviado. Para quê? Para que na nossa santificação outras pessoas sejam santificadas. E aí é o versículo 19. Eu termino falando acerca do verso 19. O verso 19 fala, Jesus orando, é por eles que eu me santifico a mim. Ou seja,
Pelos outros, eu busco parecer mais com o Senhor. Pelos outros, eu busco exercer o meu ministério com excelência. Pelos outros, eu busco exercer o meu ministério de maneira séria, de maneira inequívoca. Eu busco crescer ministerialmente, não para a minha honra, não para a minha glória, mas para que, através da minha vida, através do meu ministério, vidas venham a ser rendidas ao Senhor, e nisto é glorificado o Pai, quando nós damos muito fruto. Se você quiser voltar, a mesa na qual João 17 é vivenciado, na mesma mesa, João capítulo 15, Jesus fala exatamente isso. Lá no versículo 8 de João 15, a palavra diz o seguinte: nisso é glorificado meu Pai, em que vocês deem muito fruto, e assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Em outra tradução, o texto bíblico fala: e assim sereis meus discípulos. Ou seja, assim existe a confirmação de que, de fato, nós somos discípulos de Cristo Jesus. Assim como glorificando ao Pai com os nossos frutos, glorificando ao Pai com a nossa vida frutífera. Mais uma vez, aquilo que glorifica ao Pai é eu carregar a minha cruz. A minha cruz é o meu ministério sendo cumprido de forma cabal. O meu ministério, para ser cumprido de forma cabal, precisa que eu me santifique. E me santificando a mim, eu me santifico pelos outros. E nisso é glorificado meu Pai, quando o meu ministério faz com que o outro seja o meu fruto, com que o outro seja resultado do meu ministério. Dá para perceber esse ciclo? Tudo isso diz respeito à mesa da última ceia, na qual Jesus passa os últimos momentos com os seus discípulos, ensinando para os seus discípulos o que era ser igreja. Não à toa, eu peguei um trecho da oração sacerdotal, porque hoje o sacerdócio real somos nós. E não existe sacerdócio sem serviço. O sacerdócio é um serviço. Logo, a vida cristã, que é o sacerdócio, é um serviço. É indissolúvel, é impossível viver um cristianismo verdadeiro e legítimo se nós não descobrirmos e não deixarmos desabrochar uma visão e uma prática de serviço diário em prol do reino. Não seja um cristão de domingo, seja um cristão diário, como pastor, trabalhando para Jesus todos os dias, como ele trabalha por você. Amém? Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pelo teu cuidado, pela tua bênção, obrigado pela tua vida em nós, porque não fosse a tua vida em nós, Senhor, seria impossível nós trabalharmos de forma que glorificasse ao Pai. A nós nos santificamos, para que os outros possam, Senhor, beber e se nutrir da nossa santidade. A nós buscamos alimentar. A nós buscamos, Senhor, nutrir. Nós buscamos parecer mais contigo, para que na nossa santificação, Senhor, pessoas possam ser santificadas e o teu nome seja glorificado e engrandecido. Pai, em nome de Jesus, no decorrer desta semana, nós vamos orar por direção ao serviço. E eu sei, Pai, que o Senhor vai começar, e já começou, colocar nomes, colocar vidas, colocar pessoas, meu Deus, como alvo da nossa intercessão e da nossa ação. Deus, que nesta semana, conforme eu já orei ontem lá no templo, lá na igreja, que nesta semana, Senhor, cadeias sejam quebradas na vida do teu filho e da tua filha que está em santificação. Meu Deus, e toda timidez caia por terra. Todas as escamas dos olhos e os tampões dos ouvidos caiam por terra. Todas as amarras nas mãos, Senhor, que significam trabalho, caiam por terra. E em nome de Jesus, ó Pai, esta semana o Senhor levante homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, anciãos, que são homens, mulheres, que são uma igreja de livramento neste tempo, Pai, para que nós possamos livrar, Senhor, através do nosso ministério, pessoas da ira vindoura, que nós possamos livrar, ó Deus, pessoas de viver uma vida sem propósito nesta terra, que nós possamos livrar pessoas da desistência, Pai,
que possamos livrar pessoas do engano e das amarras que Satanás tantas vezes lança sobre a vida daqueles que estão vulneráveis, que nós possamos livrar pessoas desta vulnerabilidade, Senhor, e como instrumentos teus, como instrumentos do Senhor, nós possamos, meu Pai, de fato, exercer um ministério frutífero sobre a vida de pessoas que o Senhor, meu Deus, tem dado a cada um de nós. E nisso é glorificado o Pai, quando nós damos muito fruto, e assim nós somos conhecidos e confirmados como teus discípulos, ó Cristo Jesus, Senhor das nossas vidas. E é no teu nome que nós oramos, Pai, clamando que o Senhor, pela tua graça, derrame sobre nós direção para o exercício do nosso ministério, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, querido, querida. Amado, amada, deixa eu dizer um negócio para você. Você tem sentido algo da parte do Senhor para exercer como um ministério, para pregar para outras vidas, para ministrar sobre a vida de outras pessoas? Lembra? O ministério começa dentro da igreja. Me procura a Flávia, procura um tempo conosco para que nós possamos te orientar, para que você possa exercer o teu ministério dentro da igreja, para que você possa fluir do lado de fora. Amém? Não deixe de passar por esse ponto. Pastor, mas e aquela ordem que a palavra traz para mim de pregar o evangelho, de fazer discípulos? Querido, amém. Isso daí é uma ordem que a palavra dá, isso não é institucional. Mas aquilo que diz respeito ao exercício de um ministério. Pastor, eu sou intercessor. Pastor, eu tenho recebido palavras da parte do Senhor. Pastor, Deus tem me dado música. Pastor, Deus tem feito isso. Deus tem... Aí sim, vamos testar e aprovar o ministério dentro da casa do Senhor, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, e depois para o crescimento do corpo de Cristo. Amém? Querido, querida, esse vídeo é um vídeo gravado, embora ele esteja sendo lançado, né? Foi lançado às 21 horas, agora deve ser 21 e, deixa eu ver, 21 e 28, mais ou menos, né? 27, 28. Eu gravei esse vídeo na parte da tarde, você sabe que na segunda-feira eu tenho célula, né? Então, por conta da célula, por conta do tempo lá com os irmãos no pós-célula, eu tenho gravado os vídeos, tá bom? Então, mas multiplica esse vídeo para mais gente do teu ministério, da tua célula, tá? Você que é líder ministerial, multiplica aí para os membros do ministério. Eu creio que toda a igreja, né, boa parte da igreja está em santificação. Então, se você me ajudar esse vídeo chegar em mais gente da nossa igreja, por gentileza, faça isso. E se você não é da Igreja Metodista Central em Presidente Prudente, de alguma forma esse vídeo chegou até você e te edificou, que bênção, fica aberto aqui o convite para você fazer uma visita a nós, seja na terça-feira às 20 horas, o Liderando Bem, que é o nosso culto de ensino com ensinos temáticos, particularmente neste mês de junho, no mês de julho, nós estamos falando sobre crescimento espiritual, começa às 20, termina às 21 horas na terça-feira. E aos domingos, às 9 da manhã, nós temos culto, e às 19 horas, nós temos culto também. Fica o nosso convite aberto aqui para que todos possam participar desse tempo de celebração. Amém? Querido, querida, que Deus abençoe muito a sua vida, te dê uma semana abençoada na presença do Senhor, esteja alerta para que você possa manter-se na oração no nosso foco de 120 dias de consagração. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.